Fabrício Naitsky, que já está aqui com a gente no estúdio, trazendo as últimas atualizações para a gente. Fabrício. Pois é, Soraya, bom dia para você novamente, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A situação é essa que você tem falado e que a gente tem acompanhado aqui durante toda a manhã. O exército de Israel deu esse ultimato para que os moradores do norte da faixa de Gaza se dirijam em direção ao sul, para então preparar uma possível incursão terrestre do exército israelense. A gente preparou um mapa para explicar mais ou menos as dificuldades que existem nesse momento, nesse deslocamento. Por quê? Porque a gente fala aqui de uma área, de uma densidade populacional enorme na faixa de Gaza. Para se ter ideia, de uma ponta a outra da faixa de Gaza são um pouco mais de 40 quilômetros, ou seja, um espaço muito apertado. É menos do que a distância aqui da cidade de São Paulo para o litoral paulista, por exemplo. E a gente fala então de uma população que precisa deixar a cidade de Gaza de cerca de 1 milhão de pessoas. Como a gente acompanha aqui no mapa, então, esse primeiro ponto ao norte de Gaza, próximo da cidade de Ashkelon, em Israel, e de fato a cidade de Gaza, são de onde as pessoas precisam sair para se dirigir em direção ao sul, a cidade principalmente de Khan Yunis, como a gente acompanhou agora a chegada dos brasileiros nessa cidade que é próxima da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, por onde há essa expectativa então da saída dos brasileiros e da entrada de ajuda humanitária. Também há um outro ponto importante de se destacar. Essa população de Gaza que está deixando a cidade em direção ao sul, ela é formada majoritariamente por refugiados. São campos de refugiados, diversos campos de refugiados nessa região, e essas pessoas estão deixando esse ponto de Gaza em direção ao sul de todas as formas possíveis, de carro, caminhão, inclusive a pé, porque, como a gente destacou, há neste momento o cerco total do exército de Israel na faixa de Gaza. Isso acabou com a entrada de eletricidade e de combustível, ou seja, os carros estão sem gasolina para se deslocar em direção ao sul. O que acontece, inclusive, Soraya, apesar do exército de Israel ter emitido essa ordem de retirada da população do norte para o sul, o exército já entrou com ataques aéreos também na cidade de Khan Yunis. A gente já registrou na manhã de hoje ataques, bombardeios do exército de Israel em Khan Yunis. E aí a gente tem, inclusive, as imagens que estão no ar agora, para quem nos acompanha pela TV, também pela Panflix, imagens de um hospital em Khan Yunis, uma movimentação muito intensa nesta manhã. A gente tinha visto já nos últimos dias movimentação intensa em hospitais em Gaza, na cidade de Gaza especificamente. E agora esse deslocamento, essa tensão que chega também na cidade de Khan Yunis, onde há então uma expectativa de superlotação e de dificuldade do atendimento dos pacientes por conta justamente da falta de suprimentos médicos, medicamentos, tanques de oxigênio, tudo aquilo que é necessário para o atendimento de pessoas em condição de risco. A própria ONU, inclusive, e a Organização Mundial da Saúde já haviam alertado que era impossível o deslocamento de pessoas internadas em estado grave na cidade de Gaza e que essas pessoas devem, inclusive, permanecer por lá, apesar do anúncio de Israel de uma possível incursão terrestre e da destruição, do planejamento, da destruição total de alvos do Hamas na região, Soraya. Sim, até porque, né, Fabrício, como que, por exemplo, pacientes do hospital que precisam de ventilação mecânica, que precisam de ajuda, né, de aparelhos para respirar, por exemplo, vão ficar sem esse tipo de cuidado, né? De que forma esses pacientes vão ser atendidos nesse deslocamento? Como que isso pode acontecer, né? Pois é, a gente aguarda nesse momento atualizações, porque como a gente já destacou aqui mais cedo, no Egito, no aeroporto de Al-Arish, a poucos quilômetros, 50 quilômetros da passagem de Rafah, na fronteira com a faixa de Gaza, há já aviões que chegaram com carregamento de ajuda humanitária internacional, vindos da Jordânia, vindos da Turquia. Esses aviões traziam medicamentos, traziam suprimentos médicos, e esse conteúdo ele já está nesse momento em caminhões aguardando a liberação para a entrada na faixa de Gaza. Agora, acontece que, se Israel continuar esses bombardeios nessa região também, vai dificultar ainda mais essa chegada, essa movimentação, principalmente porque o Egito, que controla a passagem de Rafah, já anunciou que não quer abrir totalmente para evitar, inclusive, um deslocamento grande de refugiados saindo de Gaza, refugiados palestinos saindo de Gaza, em direção ao seu território. Então, é uma situação extremamente tensa, extremamente delicada nesse momento, sem previsão de melhora. A gente acompanha
acompanha as imagens recuperadas de Khan Yunis, esses ataques que aconteceram sistematicamente desde sábado, eles se estendem por toda a faixa de Gaza, apesar exatamente disso que a gente tem destacado aqui, da ordem de retirada de moradores do norte do território em direção ao sul. O exército de Israel deu essa ordem ainda na madrugada de quinta para sexta-feira, estendeu esse prazo em 6 horas, a gente já destacou aqui o porta-voz do exército de Israel dando uma janela entre 10 a 4 da tarde, entre 10 da manhã e 4 da tarde, para acelerar essa retirada de moradores, de mais de 1 milhão de moradores de Gaza, mas os ataques acontecem em toda essa extensão territorial aí de cerca de 40 quilômetros de uma ponta a outra. É um espaço muito apertado, extremamente populado e que não tem previsão de melhora nesse momento, Soraya. E a gente aguarda essa negociação ainda do governo brasileiro, né, para que eles deixem esse local pela passagem de Rafah na fronteira com o Egito. Isso deve acontecer ainda neste sábado. Existe uma perspectiva positiva, se a gente pode dizer assim, Fabrício? Pois é, existe negociação nesse momento. Como eu falei, quem controla a passagem de Rafah, de fato, é o governo do Egito. Mas isso não quer dizer que é simplesmente fácil essa movimentação, porque Israel possui uma forte influência ali na área e não quer permitir essa passagem também. E como a gente falou, o próprio governo egípcio quer evitar essa abertura total, para evitar um descontrole, digamos assim, de passagem de pessoas, de refugiados em direção ao Egito, que está atentamente olhando para a cidade de Khan Yunis nesse momento. Inclusive, a gente já destacou, volto a trazer essa informação aqui, que a ministra das Relações Exteriores do Egito se encontrou com o diplomata, com o par alemão, na manhã deste sábado no Cairo, para tratar justamente dessa movimentação, até porque as outras passagens envolvendo a faixa de Gaza e o território israelense, outras 4 passagens, estão fechadas. 2 estavam fechadas já antes mesmo do ataque do Hamas no sábado passado e outras 2 passagens foram fechadas após a incursão do Hamas. Então, não há nesse momento saída de moradores da faixa de Gaza para outros territórios, seja para o Egito, seja para Israel. E isso inclui, obviamente, os brasileiros, os cerca de 20 brasileiros que estão na faixa de Gaza, aguardando, então, um possível deslocamento para fora do território e aí, quem sabe, inclusive, poder, sim, voltar para o Brasil. Como a gente falou, há negociações nesse momento, mas não há nenhuma definição até agora sobre o que irá ser feito. Só mesmo essa expectativa, né, que eles deixem o local pela passagem de Rafah, então, nessa região sul de Gaza, que faz fronteira com o Egito. Por enquanto, devem ficar hospedados ali em prédios de famílias brasileiras, né, que moram na região, até que consigam, então, de fato, sair da faixa de Gaza. A gente segue acompanhando. Fabrício, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações.